Ai, baba! Olha, em 2009 o Brasil simplesmente parou para acompanhar uma história que levou todo mundo direto para a Índia. A gente aprendeu sobre castas, costumes e, claro, se apaixonou por um romance daqueles bem proibidos. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para descobrir por onde andam os astros que deram vida a essa novela que, vamos combinar, é inesquecível. E se tinha uma coisa que a gente ouvia o tempo todo nessa novela, era isso, né? Que estava escrito nas estrelas. Então, nada mais justo do que a gente descobrir o que o destino reservou para o elenco que marcou uma geração inteira. Então, pode preparar o chá porque a nossa viagem nostálgica começa agora. E para começar, a gente tem que ir direto no coração da trama, né? Aquela história que dividiu o Brasil. O amor quase impossível entre a Maia, o intocável Bauã, e o marido que foi prometido para ela, o Raj. No centro de tudo, claro, estava ela, a Maia, interpretada pela Juliana Paz, que hoje está com 46 anos. E ela não só se consolidou como uma das maiores atrizes do país, não. Ela também virou uma baita empresária de sucesso. A Maia, que sonhava com a felicidade, meio que construiu seu próprio império aqui fora das telas. E o nosso Bauã, hein? O Márcio Garcia, hoje com 55 anos, se divide entre atuar e apresentar programas. Mas olha, o que pouca gente sabe é que antes da TV, o intocável da novela era, na verdade, um competidor profissional e instrutor de jiu-jitsu. Que virada, hein? E para fechar esse triângulo, o Raj. O Rodrigo Lombardi, hoje com 49, deu vida ao marido que aprendeu a amar a Maia. Mas, gente, o destino dele quase foi outro. Antes de se dedicar aos palcos, ele era um jogador de vôlei tão bom, mas tão bom, que quase virou atleta profissional. Já pensou? Agora, vamos sair um pouquinho desse triângulo amoroso para mergulhar no núcleo que nos ensinou tanto sobre a cultura indiana. A tradicional e superpoderosa família Ananda. 98? Pois é, essa é a idade impressionante da grande matriarca da família Nanda, a avó Lakshmi, que foi interpretada por uma lenda viva, Laura Cardoso. Aos 98 anos, ela não é só uma atriz, ela é um patrimônio nacional. É a atriz mais idosa em atividade no Brasil, com uma carreira que começou lá nos anos 40, na época de ouro do rádio. É simplesmente incrível. E os chefes da Casa Ananda também nos deram grandes lições. O Tony Ramos, nosso Opache, hoje com 77 anos, quebrou aquele rótulo de anti-galã do início da carreira com puro talento. E a Eliane Jardine Indira, aos 73, é a prova viva de que o sucesso não tem idade. Ela estourou nacionalmente depois dos 40, depois de uma longa e linda jornada no teatro. Ah, e quem não se lembra da cunhada invejosa, a Súria, a Cleo, hoje, com 43 anos, transformou completamente a imagem dela. Além de ser uma super atriz, ela virou cantora de sucesso e uma voz muito, muito poderosa na internet sobre autoaceitação, inspirando milhares de pessoas. Mas ó, Caminho das Índias foi muito mais do que só o núcleo indiano. Vamos lembrar agora das outras tramas, dos vilões memoráveis e, claro, dos bordões que o Brasil inteiro ficou repetindo por meses. E a gente tem que começar com a psicopata mais charmosa da história da TV, a inesquecível Ivone. A atriz Letícia Sabatella, hoje com 54 anos, é uma artista completa. Fora das telas, ela é cantora profissional e uma ativista super dedicada a causas ambientais e de direitos humanos. A novela também teve uma coragem muito grande de abordar temas bem sérios. A história do Tarso foi um marco. Conseguiu trazer a esquizofrenia para a conversa de milhões de brasileiros de um jeito muito sensível e muito necessário. E esse legado continua até hoje, sabe? O Bruno Galhaço, hoje com 43 anos, levou a mensagem do personagem tão a sério que se tornou um grande defensor da conscientização sobre saúde mental. E do lado dele, a Marjorie Chiano, também com 43, provou de vez a sua versatilidade e se consolidou como uma das atrizes mais respeitadas do país. Gente, e a trama do Raul, que forjou a própria morte para fugir com a Ivone? Que loucura! O Alexandre Borges, hoje com 59 anos, é um dos fundadores de um dos maiores blocos de carnaval de São Paulo. Já a Débora Bloch, a esposa traída, aos 62, continua sendo um ícone e carrega o talento no sangue, né? Ela é filha do grande ator Jonas Bloch. Ah, não precisa de mais nada, né? Bastou ler essa palavra e todo mundo já sabe de quem a gente está falando. A dona e proprietária do adjetivo mais chique da televisão brasileira. A Melissa Cadori, claro. A Cristiane Torlone, hoje com 68 anos, é muito mais do que um bordão.
Ela é uma ativista ambiental super fervorosa que lidera projetos importantíssimos para a preservação da Amazônia, ou seja, absolutamente inspiradora. E já que a gente está falando de bordões que pegaram, era impossível não rir com esse. Toda vez que aquele leitinho com açúcar e sonífero aparecia na tela, o Brasil inteiro já sabia o que vinha por aí. A Norminha! A Dira Paz, aos 56 anos, roubou a cena e transformou a personagem num verdadeiro fenômeno. E o marido dela, o guarda Abel, era vivido pelo Anderson Miller, que hoje, aos 55, continua a tradição artística da família. Ele é filho do lendário comediante Anquito, um dos gigantes do nosso cinema. E a lista de talentos não para, gente. A Isis Valverde, como Camila, lançou moda no país inteiro. O Caio Blatt, nosso Ravi, aprendeu a falar hindi para o papel. O Humberto Martins, o Ramiro, é um surfista dedicado na vida real. O gigante Stênio Garcia, aos 93, viralizou nas redes sociais. E a Júlia Almeida, a Lenha, que é filha da autora Glória Pérez, hoje é uma empresária de sucesso em Londres. Que elenco! Sério. Nossa, olhar para trás e ver o caminho que cada um deles seguiu só reforça uma coisa: o quanto o Caminho das Índias foi especial. A novela não só contou uma grande história, mas marcou a vida de milhões de pessoas e, com certeza, continua viva na nossa memória afetiva. E agora a pergunta fica no ar. De todos esses personagens marcantes, qual deles deixou mais saudade? Será que ainda tem gente por aí que solta um absoluta? Ou um tô doida de vez em quando? Deixa sua memória aqui nos comentários. A gente se vê na próxima viagem nostálgica.